Olá, tudo bem? Segue mais um vídeo desse canal, O que a Bíblia diz. Nesse vídeo, estudaremos a lição 2, parte 1. Vamos lá? Lição 2, Os assuntos gerais da Bíblia, parte 1. A lição anterior nos mostrou que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Esta lição apresenta ao leitor os assuntos gerais tratados na Bíblia, suas divisões literárias e suas divisões em épocas. As divisões literárias da Bíblia. A Bíblia é muitos livros em um só. O livro que chamamos de Bíblia é, na verdade, uma coleção de 66 livros escritos por cerca de 40 homens. Entretanto, verdadeiramente, estes 66 livros são apenas um. Porque Deus inspirou o conteúdo da Bíblia, a qual tem um tema central, a salvação para o pecador. A Bíblia tem duas divisões literárias principais. Primeiro, o Velho Testamento e segundo, o Novo Testamento. A palavra testamento significa trato, aliança, pacto ou vontade. Cada testamento serve a um propósito definido na explicação da história dos tratos de Deus com o homem. O Velho Testamento. O Velho Testamento contém 39 livros, assim como a aliança ou os propósitos de Deus em relação à nação judaica. Leia o livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 3. Estes livros estão divididos em 5 divisões maiores. As divisões e os livros do Velho Testamento. Leis, 5 livros. História, 12 livros. Poesia, 5 livros. Profecias, 17 livros. Profetas maiores, 5 livros. E profetas menores, 12 livros. Lei. Os 5 primeiros livros chama-se lei, porque contém a lei de Deus para os judeus, dada através de Moisés. Leia o livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 3. São também chamados a lei do Senhor, ou a lei de Moisés. Leia o livro de Josué, capítulo 23, versículos do 6 ao 8. E também o livro de 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 3. O livro de Gênesis significa começo, faz o registro da criação do mundo e do começo da nação judaica, da qual Jesus descenderia. O livro de Êxodo registra o êxodo, saída dos israelitas da escravidão do Egito. Conta como eles receberam a lei de Deus por meio do seu líder, Moisés. O livro de Levítico contém a lei de Deus para os levitas, a tribo de Israel, dentre cujos os membros eram escolhidos os sacerdotes. O livro de Números registra a história de Israel durante os 40 anos em que os judeus vagaram pelo deserto e fala da contagem, recenseamento do povo. O livro de Deuteronômio, que significa a segunda lei, é a oração final de Moisés ao povo, da qual ele repete a lei e aconselha os israelitas a obedecerem. História. Estes 12 livros relatam os 900 anos de história judaica. O livro de Josué conta como depois da morte de Moisés, Josué liderou os israelitas na conquista dos povos de Canaã, na Palestina e na posse da terra. O livro de Juízes e Rute mostram como Deus governou os judeus através dos juízes. Os livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas contêm o registro da história dos judeus, desde quando formaram um reino, até que estes se dividiu e finalmente caiu sob o poder dos assírios e babilônios. Os livros de Esdras, Neemias e Ester contam a vida dos judeus durante o período de escravidão na Babilônia e como mais tarde voltaram à Palestina e reconstruíram Jerusalém. Poesia. Os 5 livros de poesia são livros de devoção e de sabedoria, contendo também muitas profecias sobre Cristo. O livro de Jó descreve um homem fiel a Deus, que viveu nos dias de Abraão.
Salmos é o livro de hinos e devoções dos judeus. Provérbios, Eclesiastes e os Cantares de Salomão contêm as experiências e as frases de sabedoria de Salomão. Os livros proféticos, profetas maiores e profetas menores. Desde cerca de 900 até 350 anos antes de Cristo, os profetas advertiram os judeus para que se arrependessem do pecado e predisseram importantes acontecimentos, especialmente a vinda de Cristo e o seu reino. Os termos maiores e menores que aparecem no quadro não se referem à importância dos livros, mas aos seus respectivos tamanhos. O Novo Testamento. O Novo Testamento é o nome da segunda divisão principal da Bíblia. Seus 27 livros contêm a nova aliança, ou testamento que Deus fez com todos os homens, através de Cristo. Mateus, capítulo 28, versículos do 18 ao 20. O seu conteúdo trata principalmente da salvação e da Igreja de Jesus com relação ao homem moderno. Os 27 livros também estão divididos em 5 partes principais: as divisões e os livros do Novo Testamento. Os Evangelhos, a vida de Cristo, são 4 livros. Histórico, 1 livro. Epístolas paulinas, 14 livros. Epístolas gerais, 7 livros. Profético, 1 livro. A vida de Cristo. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são registro da vida de Jesus, seu nascimento, seus ensinamentos, seu trabalho, sua crucificação, seu sepultamento e a sua ressurreição dentre os mortos. Registram também suas instruções aos apóstolos sobre os trabalhos que fariam no futuro. Estes livros foram escritos principalmente para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Leia o livro de João, capítulo 20, versículo 31. A história do início da Igreja de Cristo. Os Atos dos Apóstolos fazem o registro do estabelecimento, da organização e divulgação da igreja que Jesus prometeu edificar. Leia o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Os Atos mostram especificamente o que os apóstolos pregaram e como as pessoas foram e são salvas e integradas na igreja de Jesus Cristo. As cartas de Paulo. Estas cartas foram escritas por Paulo para várias pessoas e as igrejas de Cristo. Elas contêm instruções sobre a organização, o culto, a missão e a vida da igreja. Outras cartas. Tiago, Pedro, João e Judas escreveram outras 7 cartas para as congregações das igrejas de Cristo no geral, contendo o mesmo tipo de instruções que se encontram nas epístolas de Paulo. Profecia. O apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, registrando visões de coisas futuras. O livro de Apocalipse, grandemente simbólico, contém muitas figuras de linguagem que exigem um estudo cuidadoso. As divisões da Bíblia em épocas, eras bíblicas. A criação, era patriarcal, família. Monte Sinai, era judaica. Uma nação, Israel. Era cristã, a cruz. Todas as nações. E a segunda vinda de Cristo. Cada época recebe seu nome segundo as pessoas a quem Deus revelou os seus propósitos. Depois de estudar as divisões literárias da Bíblia, tome nota das 3 épocas principais em que ela se divide. Primeira época, a era patriarcal. Segunda época, a era judaica, ou era de Moisés. E a terceira época é a era cristã. Porém, começaremos a estudá-las na segunda parte da lição 2. Caro alunos, chegamos ao término dessa segunda lição, parte 1. No próximo vídeo teremos a segunda lição, parte 2. Esse é o e-mail desse canal, o que a Bíblia diz. Se você gostou dessa aula e lhe agregou conhecimento, deixa seu like e se inscreva em nossos canais no Facebook, Instagram e no YouTube.
e ative o sininho para receber os conteúdos bíblicos gratuitos quando postados. Obrigado e que Deus te abençoe.